A paz de Cristo a todos. Estamos agora iniciando mais um estudo sobre o Apocalipse. Nós vamos falar um pouquinho da igreja de Sardes. Muito bem, a palavra de Deus nos diz, quando Jesus, o Filho de Deus, já mostramos que ele faz abertura a todo o cabeçalho dos textos que se refere a cada igreja. Ele faz questão de se identificar que é ele. Por quê? A igreja é dele. E a igreja dele ele quer do jeito que ele quer. Não do jeito que alguém pensa. Que o empresário, ele tem sua empresa, ele mostra, de fato, as normas que tem que seguir. Senão, o funcionário não serve. Imagine Deus, na sua exigência, ver uma igreja comprada e remida com o seu sangue precioso, andando de qualquer maneira, fazendo o que bem vem no nariz. Agora, é você observar. Olha, o versículo 1 nos diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu vou ficar até nesse versículo aqui, já me serve. Vocês podem observar, irmãos, o que eu já venho falando e repito. Todo e qualquer pecado fere a dignidade e a santidade de Deus. E para isso, ele já deixou tudo escrito para nós ter por exemplo e colocar em prática o que de fato realmente Deus quer com a humanidade. Tenho falado, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo o que ele quer com a humanidade está em Gênesis 1, Apocalipse 22, que é o respaldo final e de se entrar na eternidade. Temos falado que até agora são 8 alianças e 7 dispensações que Deus vem fazendo com a humanidade e se vem quebrando por causa da desobediência. E essas 7 igrejas aqui, analise bem, é o começo da igreja. O povo já estava desmantelado. Agora, uma situação difícil que eu observo, vou falar mais reforçado sobre esse assunto lá na igreja de Laodiceia, uma igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê realmente nos dons espirituais, porque se não recebe o batismo com o Espírito Santo, é um crente vazio, tá? Se refere a isso. E por ser vazio se considera morno. E isso afeta realmente os propósitos de Deus para com o seu povo aqui na terra. Para isso ele disse, eu vou e rogarei ao Pai, e ele mandará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo tem um trabalho glorioso, é de prevenir, de guiar a igreja, como Paulo falou aos Romanos, conduzir pelo caminho certo, que é o caminho estreito. Mas hoje notamos o avanço aí da iniquidade, o povo quer andar por caminhos largos e o destino final é cair no abismo, no lago de fogo que queima com enxofre e alcatrão. Então tenhamos cuidado, ele vem corrigindo pecados, por isso que eu tenho orientado para vocês começar da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, para ver o que é que Deus está exigindo. Irmão, porque muitas vezes somos pastores e não conhecemos planos de Deus segundo a Bíblia, que está claro, com especialidade dos nossos pastores. Por quê? Pelo tamanho da responsabilidade que Deus jogou nas nossas mãos aqui na terra. Quer dizer, pregar o Evangelho, ganhar os pecadores para Cristo, discipulá-los, até ter consciência do que é a salvação e ser batizado nas águas. Mas tem muita gente que está arriscando aí, muitos ensinadores, arriscando, fazendo suposição. Já notei tantos crentes pregando aí,
sobre o assunto, fazendo suposição, deduzindo é isso, aquilo outro. Então, nós preocupados com essas coisas, com as inovações, com tantos outros tipos de coisas que eu venho acompanhando aqui no site, assim, nas redes. Então, eu preocupo com a igreja. Às vezes até eu choro. E a minha esposa diz, meu filho, você não vai dar jeito no mundo. Eu gostaria de dar jeito. Porque o inferno é muito ruim. A eternidade, olha, sem Deus, acabou a situação, é queimar-se de fogo eternamente. Alguém pode perguntar, e o corpo vai suportar essa caloria? É óbvio que sim. Porque Paulo diz, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Você não morre não, mas vai sentir a quentura do lago de fogo que o próprio Jesus falou, aonde há choros e ranger de dentes. Estamos vivendo os últimos dias, é um sinal da volta de Cristo. Ele disse que a fé de muitos vai esfriar. E essa fé está vindo através de pecados, amamentados pela igreja, não ensinados pelo seu líder, e também falta de perseverança. Perseverar, permanecer. Permanecer em quê? Em tudo que é mandamento da palavra de Deus. Nos diz aí, né? Os historiadores são mais de 600 ou 613 leis e mandamentos determinados por Deus. E para isso é necessário se colocar em prática. É o meio de nós chegarmos no céu. Porque já vem fazendo alianças, dispensações, se declarando para ver se o povo obedece, porque no céu não entra pecado. Ele quer livrar do lago de fogo, mas você tem que obedecer, você tem que perseverar. Então, nessa leitura aqui, eu sei as tuas obras, que tem nome que vives, mas estás morto. Agora, analise, uma igreja dirigida por um defunto, viu? É Jesus que está falando. Quer dizer, ele estava vivo fisicamente, mas espiritualmente estava morto. Esse é o significado, tá certo? Estava morto. E Jesus recomenda, consolida o resto que está para morrer. Uma igreja dirigida por um pastor, com uma sala com câmaras de UTIs, porque tinha gente morrendo, com essa epidemia aí que você vê, esse mesmo estilo. Quer dizer, sim, é espiritualmente, tá certo? Porque você não fala língua estranha, você não profetiza, você não tem os dons espirituais, não foi batizado com o Espírito Santo ainda. E o que me chama a atenção aqui, ó, é o seguinte, eles consolidam o resto que está para morrer. Olha, hoje a Assembleia de Deus, que foi fundada por Daniel Pegg e Gunnar Wingre, nossos dois primeiros missionários fundando essa igreja, já tem falado, viu? Essa igreja que veio trazer a doutrina do Espírito Santo. A igreja pentecostal, o retrato da igreja de Atos capítulo 2. A igreja nasceu com poder, revestida de poder, para dar continuidade aqui o ID de Jesus, tá certo? E então, eu noto hoje em nosso meio assembleiano, pastores, meus companheiros, assembleiano, aviva a sua igreja, seja você de quem quer que seja. E se você é uma igreja tradicional, modifique, mude ainda quanto é tempo. Porque o batismo é uma promessa de Deus para os crentes. É só você ler Atos, capítulo de número 1, versículo 4. Ele diz, eu vos envio a promessa do Pai. João batizou com água para arrependimento de pecado. Mas eu, porém, vos batizo com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. 10 dias se cumpriu o Pentecostes, após a Páscoa. E estavam reunidos e Deus batizou ele com o Espírito Santo. E houve mais de 17 idiomas falados ali, porque precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio, foi Jesus quem falou. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu estou dando essa pincelada aqui, eu vou reforçar mais isso, mostrar para vocês a referência no próximo estudo, provavelmente. Mas, meu irmão, eu quero avisar vocês isso aqui, ó. O pastor estava morto. Tu tem nomes que vivem. Tu tem nome que és pentecostais. Mas não veio tu nunca mais ser renovado, falar uma língua, etc, etc. Os dons espirituais que Paulo falou que é para visando um fim proveitoso. Paulo falou aos Efésios, que Deus estabeleceu os dons espirituais. E o cabra que nega isso, irmão,
está negando a palavra de Deus. Nada aumenteis, está lá em Provérbio 30, versículo 6, você lê para ver. Nada aumenteis a minha palavra, nem tireis da minha palavra, para que não seja tidos por mentiroso. Quando você aumenta alguma coisa, é porque não tem na Bíblia. Se não tem na Bíblia, você está mentindo. Se você tirar, está na Bíblia, você está mentindo. E o mentiroso é filho do diabo. E tem muitos pregadores aí, irmão, sendo filho do diabo sem saber, por estar querendo ampliar a palavra de Deus. Então, dou dois conselhos para você. Fique com a palavra de Deus, ensina a Bíblia. Que é isso que realmente Paulo disse, Jesus falou. Examinai as Escrituras, porque são de mim, e elas testificam, e nelas alcançarei a vida eterna. Eu vou dar uma paradinha por aqui, tá certo? Mas antes de fechar mesmo, quer dizer, para vocês aqui, estou mostrando, ó, crente morno. Não estou falando de crente morno, que essa expressão está na igreja de Laodiceia, a última igreja. Mas ele disse, tu tem nomes que vive, mas estás morto, rapaz. Tu não estás vivo, coisa nenhuma. O homem estava vivo. Em que sentido Jesus estava falando para você entender? Tem que ser no sentido espiritual, tá certo? Porque o Espírito Santo, ele dá todas as condições para que nós possamos ser um crente repleto, pregador, para fazer a obra de Deus conforme ele recomendou. Vou mostrar isso lá na igreja de Laodiceia. Mas depois, eu estou só citando isso aqui, ó. Tu tem nomes que vivem. Uma igreja dirigida por um defunto, mas tu estás morto. Agora Jesus recomenda e diz, olha, consolida o resto que está para morrer. Uma igreja dirigida por um defunto e com cama de UTI, porque a igreja estava cheia de crente morrendo. Como se tivesse um coronavírus aí, né? Então analise que a coisa é séria. Olha bem isso. Pense bem nisso, meu ouvinte. Pensa bem nisso. Uma coisa eu peço para vocês, mesmo vocês, se você tem muitos colegas que vai ficar com raiva de eu estar falando isso aqui. Mas você, meu prezado irmão, olha, contribua conosco. Ajuda a divulgar, meus irmãos, essa palavra para o Brasil. Outra estatística que eu li são 29,7% de crente nesse país, que por isso é considerado o segundo maior país evangélico do mundo. Que se for fazer uma matemática de 215 milhões de brasileiros, vai dar uma razão de 60 milhões de crentes. Queria Deus, o que eu estou falando aqui, eu estou até com os olhos lagrimando, chegasse aos ouvidos de todos os crentes, seja de qualquer denominação, e com especialidade você, meu irmão, se é crente da Assembleia de Deus, leia a história de Daniel Berg com Navingre, procure na CPA. Eu já li esse livro mostrando toda a trajetória que começou no Pará, em 19 de novembro de 1910. Ele passando por tanto processo para fundar a igreja, não foi por vontade própria, porque vieram passando fome da Suécia para o Brasil, tá? Mas vieram para atender, porque eles eram crente batista e receberam o batismo com o Espírito Santo. Você seja de qualquer denominação, que talvez aqui busque e peça a Deus, que ele te batize e te capacite.